sobre, né, o que Deus tem feito no Brasil, esse avivamento, essa transformação, e eu creio que vai ser uma bênção para todos nós, amém? Então não perca, sábado que vem, traga o seu amigo, sua amiga, né, e vai ser uma bênção, a gente vai estar junto aqui. Então, querido, eu queria nessa noite falar contigo sobre trazermos o sobrenatural à realidade. Nós temos falado nos últimos sábados, né, nas últimas semanas, sobre o poder da palavra. Como as nossas palavras elas têm poder. Não porque nós possuímos algum poder mágico, mas porque nós temos a autoridade que é dada a Cristo Jesus. A mesma autoridade que Cristo tem, eu e você temos aqui na terra. Nós temos autoridade sobre os poderes, sobre os dominadores, sobre os principados, as potestades, porque eu e você estamos posicionados em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos ensina que a nossa palavra, a nossa boca, aquilo que a gente fala, tem o poder de trazer vida ou trazer morte. As suas palavras, elas podem construir uma pessoa ou destruir uma pessoa. Então, o entendimento de que aquilo que sai da minha boca é extremamente essencial para construir o meu futuro. Isso vai fundamentar muitas coisas de como eu vou levar a minha vida. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse assunto: quantos aqui tem um sonho? Quantos aqui tem um plano, algo que você imagina para a tua vida? Quantos aqui tem uma visão de futuro, talvez próximo ou talvez mais longe? Quantos aqui nessa sala conseguem dizer, eu tenho um sonho? Muitos? Ah, não precisa dizer, só para levantar a mão. Mas obrigado. Quase que todos nessa sala têm um sonho, tem um plano, tem uma ideia de futuro, mas eu vou te perguntar, talvez, quando você era criança, os sonhos e a imaginação que você tinha, será que hoje continua sendo a mesma coisa? Ou será que por causa das pancadas que você levou na cabeça, por causa das frustrações que você teve com as pessoas, talvez hoje você deixou de sonhar um pouco, deixou de pensar um pouco? Agora eu quero te propor algo nessa noite. Que talvez, só talvez, os sonhos que nós temos, os planos que nós temos não vêm de nós. As ideias que nós temos sobre o nosso futuro aqui na terra não tem a ver conosco, mas tem a ver com um Deus que plantou esses sonhos, essas ideias no nosso interior. A Bíblia nos diz que o homem, no coração do homem foi colocado o desejo pela eternidade. Tudo aquilo que é eterno atrai o ser humano. É por isso que o ser humano tem uma busca constante por compreender o desconhecido. Porque na verdade o coração dele queima por conhecer aquilo que é eterno. Então você percebe que os nossos sonhos, os nossos ideais, quando puros, o que é um ideal puro? Aquele ideal que não foi mexido por ninguém. Por exemplo, né, você pensa assim, eu quero me casar. Só que daí quando a vida vai passando, você vai, né, se decepcionando num relacionamento, no outro, você vai namorando, não vai dando certo, você vai, né, tá na igreja, acho que não é mais para mim o casamento. E você para de crer numa verdade de Deus para você por causa de fracassos ou por causa de situações que te levaram a acreditar numa mentira sobre a tua própria vida. Agora, queria ler um versículo com vocês, que está aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, muito interessante, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou, diga comigo, cancelou a escrita de dívida que estava sobre mim, que consistia em ordenanças e que era contrária. Ele removeu essa escrita de dívida e pregou na cruz do Calvário. Então vira para a pessoa do seu lado e diz assim: você não tem mais dívida. Você sabia que Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário? Cristo pagou todas as coisas por nós. Deixa eu te perguntar uma coisa: alguém aqui começa um negócio com dívida? Só se você for idiota. Alguém aqui começa um investimento tendo dívida? Por exemplo, você tem 10 mil reais de dívida e você vai começar um negócio, uma empresa, e para você investir o primeiro capital você precisa dar 10 mil reais. Só que você já está 10 mil reais negativo. Daí você vai lá e fala assim, tem a ideia brilhante, né, de não, olha, eu vou emprestar esse dinheiro do irmão da igreja para eu poder fazer para eu poder fazer esse negócio, e daí talvez esse negócio vai lucrar e tanto tempo e tal, daí eu vou conseguir pagar a minha dívida 1 e a minha dívida 2. Quantos aqui conhecem aquele ditado? Quem começa com dívida, acaba com dívida. Não sei se você conhece, porque fui eu que acabei de fazer esse ditado.
Eu fiz enquanto eu estava preparando a mensagem. Só queria ver se alguém ia levantar a mão. Eu falei, eu conheço. Mas é o meu pensamento. Tudo que começa com dívida acaba em dívida, porque não tem como você transformar a dívida, né, em algo positivo sem que você... como que você vai fazer isso? Pode até acontecer? Pode. Mas o que Cristo faz por nós? Cristo, Ele cancela a nossa dívida. Você precisa entender uma coisa. Cristo não quer que você comece a sua vida com dívida. Cristo não quer que você comece a sua carreira, o seu futuro, tendo que pagar algo, para daí você poder construir algo bom. Quando você entende que a sua dívida foi cancelada, você pode começar um negócio com ousadia. Quem aqui não tem dívida pode ser ousado o suficiente para falar, não, a minha ideia ela é boa, eu me consultei no Sebrae, eu vou lá, eu vou emprestar dinheiro do banco e vou começar esse negócio porque eu tenho certeza que vai dar certo. Quando você não tem dívida, você tem uma ousadia em começar novos projetos. Mas quando você tem dívida, você tem covardia de dar o passo em algumas coisas. E é por isso que muitos cristãos recebem o Evangelho, vivem o Evangelho, só que não vivem o Evangelho de forma ousada. Não tem espírito de ousadia, mas tem espírito de covardia. Tem medo de entrar nas coisas de Deus, tem medo de dar um passo de fé, tem medo de viver pela fé. Sabe por quê? Porque ainda tem dívida, ou acha que tem dívida. Porque ainda se vê, se enxerga como alguém devedor diante de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus pregou na cruz do Calvário os teus pecados passados, presentes e futuros, para que você não tivesse que pagar mais por eles. Agora, quando você se relaciona com Deus de forma a ter dívida, por exemplo, você chegou aqui nessa noite e você está pensando assim com você, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou tão cristão, eu não sou tão crente, eu não sou tão limpo, eu não sou tão santo como aquela pessoa lá, como o cara que cantou no louvor, porque você olha para dentro de você e você se lembra dos atos, dos delitos que você cometeu essa semana. Você se lembra das coisas que você fez no teu passado e você fala assim, não, eu ainda preciso me limpar, eu ainda preciso me santificar para que Deus possa me aceitar. Deixa eu te falar uma coisa, você só pertence à casa de Deus, ponto final. Se você imagina minha filha de 4 anos, ela vai, sai na chuva para brincar e de repente ela tá com uma roupa maravilhosa, linda, cabelo feito, tudo maravilhoso, e ela chega e ela deita na lama, rola na lama, ela se suja inteira de lama. E daí de repente ela chega na porta da minha casa, ali de lama com aquele olho de gato, né, olhando para cima assim. Daí ela fala, papai, posso entrar? Eu falo, pode, mas vai se limpar primeiro, depois você entra. Que pai que faz isso? Que pai que diz, não, vai... Que pai que diz? Que? Falaram lá atrás minha mãe. Querido, imagina a situação hipotética de uma criança de 4 anos chegando de lama na casa do pai. Qual pai que vai dizer, não, vai, procura um chuveiro aí na rua, procura uma mangueira, se limpa, depois você vem entrar dentro de casa? Não. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem medo de se sujar com o seu pecado. Deus não tem medo de se sujar com a sua lama, porque Ele é Deus. Quando Ele toca em você, na verdade quem tem que ter medo é o teu pecado, porque é Ele que vai sair. Quando Deus toca em você, quando Deus te abraça, a lama que está em você não vai contaminar Deus. E eu acho que em algum momento da igreja nós pervertemos esse entendimento, achando que de alguma forma pessoas que ainda têm prática de pecado, quando entram aqui na igreja, estão contaminando esse lugar sagrado. Mas na verdade é o contrário. Você entra dentro de casa para quê? Para se limpar. Você vai no chuveiro para tomar banho e tirar a lama do seu corpo. Você vai até o banheiro, para quê? Para você tirar suas impurezas. Então nós precisamos entender que o caminho da casa do Pai é um caminho de pertencimento. Sabe, querido, quando você entender que você pertence, independente do seu estado, você pertence à casa de Deus, você pertence ao Pai Celestial, o caminho está aberto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se você não for por Ele, você não chega ao Pai. Quando você entender que você não precisa se esconder de Deus quando você se sente sujo, quando você entender que você não precisa fazer uma roupa para se cobrir, quando você olha a sua nudez, quando você entender que Jesus é o caminho, para que você seja santificado e purificado, você vai entender que mais do que nunca você precisa do corpo de Cristo. Mais do que nunca você precisa da igreja. Mais do que nunca você precisa estar sentado nessa cadeira que você está sentado hoje.
Porque quando eu estou mais me sentindo indigno, é quando eu mais preciso entrar no chuveiro, se assim eu posso dizer. E depois a gente entende que banho precisa todo dia. Tá entendendo? Depois a gente entende que estar na casa, é muito gostoso você estar numa casa limpinha todo dia. E daí a prática de santificação e purificação, ela se torna tão natural nas nossas vidas, tão comum, que já não é mais algo paradoxo, entendeu? Porque você já não enxerga mais os seus pecados, eles estão indo, todo dia eles estão indo. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, queridos, quando a gente entender que nós não temos dívida, quando você entender que você não tem mais dívida, você vai entender que o sobrenatural, na verdade, ele faz parte de uma realidade. Sabe por que a gente fala sobrenatural? Gente, me desculpa, essa palavra me incomoda, sobrenatural. Porque, na verdade, o sobrenatural deveria ser natural para nós. O milagre não devia ser milagre. O milagre deveria ser uma regra. A exceção é não ter milagre. Tipo assim, eu entrei aqui, minha perna tá doendo, fui curado. Ah, mas eu já sabia que eu ia ser curado. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora parece que a gente transforma as coisas de Deus, quando a gente fala sobre avivamento da igreja, quando a gente fala sobre a reforma da igreja, parece que nós tratamos desse assunto pensando em um estádio, pensando em bandeiras, pensando em uma revolução. Mas sabe, queridos, é muito mais simples do que nós imaginamos. Vivenciar a nova vida em Cristo é diário, é algo que se torna comum, o sobrenatural se tornar natural. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar o que é você, todos os dias que você for para o seu trabalho, uma pessoa é curada, por onde você passa, alguém é curado, por onde você passa, tem milagre acontecendo, por onde você passa, os demônios são expelidos das pessoas, por onde você passa, você toca em coisas mortíferas, você bebe coisas mortíferas, isso não te faz mal algum. Ah, achei que era suco, é veneno de rato? Beleza, estou bem. Porque se beberem algo mortífero, isso não vos fará mal. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. É nessa autoridade que vocês vão, preguem o evangelho e vão nessa autoridade. Que autoridade? Em meu nome expulsarão demônios. Se beberem algo mortífero, se tocarem em serpentes, isso não os fará mal. Se tocarem em enfermos, eles serão curados. Falarão em novas línguas. Sabe, queridos, isso é para nós. Isso não é para um pastor, isso não é para um cara lá da China, todo especial que vem aqui profetar. Isso é para homens e mulheres que decidem entender o que significa nova vida em Cristo. E o que significa nova vida em Cristo? Você entender que você não tem mais dívida. Você entender que já foi pago na cruz do Calvário. Agora quando ainda existe um preço a pagar. Nossa, sério mesmo que ainda existe um preço a pagar? Não sabia. Porque Cristo já pagou meu preço. Se Cristo disse está consumado, por que nós tentamos voltar nessa frase, né? Voltar não. Acho que não está tão consumado assim. Uma coisa que Deus tem falado ao meu coração muito, muito forte. Esses são dias onde Deus ele está restaurando a nossa inocência. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não morreu apenas para que você tivesse vida abundante, para que você tivesse vida eterna. Jesus morreu para restaurar no primórdio a sua identidade original. E o que significa isso? É restaurar a tua inocência. Sabe o que Deus está fazendo? Restaurando a nossa virgindade. Gente, eu creio isso de todo o meu coração. Se uma perna pode crescer, por que não, na primeira noite do meu casamento, da minha núpcia, mesmo eu tendo tido várias relações sexuais ilícitas antes, quando eu for ter o meu sexo na noite do meu casamento, vai ser a primeira. Meu Deus, como se fosse a primeira vez. É como se eu tivesse virgem. É como se eu nunca tivesse feito sexo na minha vida. Meu Deus, eu sou virgem de novo, glória a Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente brinca com isso, a gente acha que isso está muito longe da nossa realidade. Só que isso deve ser uma coisa normal no nosso meio. Você é inocentado de todas as culpas. Você é inocentado de toda a condenação que o pecado, que Satanás trouxe sobre a sua vida. Você é filho, você é filha. Você não serve mais ao pecado. Queridos, é isso que nos liberta. Isaías 55, versículo 8 ao 11 diz assim:
Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para quem come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Deus está dizendo isso em Isaías. Agora deixa eu te falar uma coisa, essa palavra é verbo, né? Essa palavra, minha palavra. Então a palavra não é as palavras que saírem da minha boca, é a palavra que sai da minha boca, e eu a enviarei. Deus está deixando claro, a palavra no singular, não as palavras. Então a palavra dabar no original significa o quê? Né? Uma palavra criacionista, uma palavra usada na criação do universo, traz as coisas à existência. E nós vemos o quê? Que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, e ele veio, queridos. Então o que nós precisamos entender, que Deus está dizendo aqui, é que os pensamentos de Deus a teu respeito vão muito mais alto do que você pode pensar. Os sonhos que no início do culto você falou que você tem, os sonhos de Deus são maiores para você. Quando você está pensando em ser um bilionário, Deus está sonhando com você sendo trilionário. Quando você está sonhando sobre fazer o bem para as pessoas, Deus já está vendo você como um canal de cura, como um canal de milagre, como um canal de prosperidade, generosidade para outras pessoas. Querido, os sonhos de Deus, as palavras de Deus para você sempre serão maiores do que a sua mente pode imaginar e pode pensar. E você precisa entender que tudo começa com uma palavra. Vira para a pessoa do seu lado e diz: tudo começa com uma palavra. Que palavra é essa? Jesus! Jesus é o verbo, Jesus se fez carne, Jesus habitou entre nós. Querido, você precisa entender que as palavras de Deus, elas são poderosas. Sim, Deus diz, haja luz e houve luz. Tudo vem a existir por meio da palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que essas palavras, na verdade, elas derivam de uma palavra, que é o próprio Cristo. Você precisa entender, querido, que Deus ele não deu a luz somente. Deus ele não deu somente um caminho. Deus ele deu a palavra, né? A fonte, e de tudo vem essa fonte. Todas as coisas derivam dessa fonte. Então você precisa entender uma coisa nessa noite: ter Cristo, ser de Cristo, estar em Cristo muda tudo. Muda tudo por quê? Porque se tudo vem dele, se tudo flui dele, se tudo começa nele, se ele é o alfa e o ômega, se ele é o princípio e o fim, eu preciso entender que essa mesma palavra que foi liberada sobre a minha vida é o que vai frutificar os sonhos, os planos, o futuro de Deus para a minha vida. Então, querido, a semente da verdade que Deus planta em nosso coração não são apenas sementes. A verdade que Deus planta em você não são só ideias, não são só propostas. A vida na cidade, no país, a ideia, né, do intercâmbio, a ideia das coisas que você vai fazer, né, não tem a ver com só você. Você precisa entender isso. Tudo que você pensa, tudo que você imagina, estando em Cristo Jesus, se torna dele, não teu. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você está em Cristo Jesus. Tudo que é teu, na verdade é dele. Tudo que vem de você acha que é teu, mas na verdade é dele, foi ele que deu. Daí você começa a entender que os planos são maiores, os pensamentos são maiores. Queridos, existem sonhos que estão borbulhando no meu coração. Essa noite a gente estava aqui louvando ao Senhor com Lucas, meu Deus, que louvor maravilhoso. E quando a gente estava louvando, quando a gente estava adorando a Deus, meu coração ele começou literalmente a acelerar, como se eu estivesse correndo muito, acelerar. E de repente os sonhos de Deus começaram a se tornar vivos. E você começa a ter impressões, você começa a ter visões. Você começa a ter testificação de coisas que Deus na verdade já te mostrou, mas daí quando você entende que os seus sonhos eles são muito pequenos, que as tuas visões elas são muito pequenas para aquilo que Deus quer fazer,
entendendo, querido, que não é sobre você, que a dívida foi paga, que você pode começar do zero, você começa a entender, você se enxerga como invencível. Você se enxerga como, meu, cadê o negócio? Vamos fazer aí o negócio. Dá o facão, me leva para mato que eu vou abrir esse mato. É violência que tem nessa cidade, me leva lá que eu vou acabar. É inferno que tem, me leva lá que ele vai ser curado. É milagre que precisa, me leva lá que eu quero orar. Não, mas já fizeram de tudo, já levaram até para o bispo, não sei das quantas, mas não me levaram lá. Eu quero também orar. Porque a mesma semente que está no bispo está em mim. Quanto você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Querido, existe poder no teu interior. Existe um poder dentro de você que nem você tem noção que você tem. E Deus diz para Eliseu: profetize ao Espírito sobre o vale de ossos secos, para que eles ganhem carne, músculos e se formem em um exército. Sabe, queridos, existem muitos momentos na nossa vida que tudo que você vê é sequidão. Você só vê podridão. Você olha para o lado, né? Você olha para o outro. Você fala, 10 mil à minha direita, 1.000 à minha esquerda. Só eu sou atingido. Você vê o circo pegar fogo. E de repente, quando você vai analisar, é o teu circo que está pegando fogo. Né? Você vê o circo pegando fogo, você não, tá de boa, tá de boa. Quando você volta, meu circo está pegando fogo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E quando a gente começa a entender esse lugar de autoridade, de vitória, a gente vê o circo pegando fogo, a gente fala, beleza, vamos lá, cadê o balde? Cadê a água? Porque quando você se enxerga com dívida, o que você pensa? Não, como que eu vou pagar isso? E a quem que você recorre? A pessoas. Você começa, pastor, me ajuda, fulano de tal, me ajuda, psicólogo, me ajuda, isso e aquilo. Por quê? Porque você não se enxerga capaz de resolver os seus próprios problemas. Só que ao tirar a nossa dívida, Jesus, ele nos faz capaz. Ao tirar a nossa dívida, Jesus, ele nos habilita, ele nos dá uma carteira de motorista dizendo, pode dirigir. Ao tirar a nossa dívida, ele cancela o nosso escrito de dívida, ele te faz inocente. Quantos estão entendendo, queridos? Você possui essa autoridade. Amém. Em Cristo Jesus. Então a semente que Deus planta em você é uma semente que tem o poder de frutificar. Agora eu vou te falar. A verdade sobre a semente é muito mais poderosa do que uma mentira sobre a árvore. Vou repetir. A verdade sobre a semente fala muito mais do que uma mentira que é vista num fruto teu, na árvore. Porque às vezes as pessoas falam, pastor, mas pelos frutos conhecereis. Olha lá o fulano de tal, olha lá a vida. Está toda cagada a vida do cara. Está toda estraçalhada lá a vida dele. Como que você diz que ele é de Jesus? Como que você diz que ele está em Cristo? Como que ele se diz crente? Olha o que ele está fazendo. Sim, mas a verdade sobre o que Deus plantou em mim é maior do que as mentiras que Satanás tenta me fazer acreditar. Com o que eu vou ficar? Com a mentira ou com a verdade? É uma escolha tua. Sabe, querido, quando você peca, quando você volta para um lugar onde você sabe que não é teu, quando você volta para a lama, você acabou de se limpar, você volta para a lama, Satanás vai tentar intensificar a mentira sobre você. Satanás vai tentar criar uma ilusão dizendo que você realmente é esse pecador. Satanás vai tentar criar uma ilusão que realmente você é esse desgraçado. Por que eu uso a palavra desgraçado? Porque aquele que não tem a graça de Deus está desgraçado. Mas quando você entende que a mentira de Satanás, ela não é nada comparado à verdade de quem Deus diz que eu sou. A mentira já não tem mais poder de me definir. Então as pessoas olham para a árvore, elas olham por fora e elas enxergam algo podre, mas elas não entendem o que está acontecendo aqui dentro.
Sabe, querido, o teu coração é terra fértil. Coloca a mão no teu coração comigo, mesmo que você não creia nisso, mesmo que você olhe e fale, não, não é. Mas diga isso comigo, porque as palavras que saem da nossa boca têm poder. Mesmo que você não acredite, você falando isso, isso vai se passar a realidade na sua vida. Então diga assim comigo, o meu coração é terra fértil. E recebe a semente de Cristo no meu interior. Amém, querido? Então, sabe, muitas vezes quando você acha que isso, quando você não está vendo solução, muitas vezes quando você olha para você e você sente que você não tem jeito, você declara isso sobre a sua vida. Você declara a verdade de Cristo sobre você. São as verdades sobre a semente que vão frutificar uma árvore, que vão trazer frutos maravilhosos. A mentira sobre o externo, ele define o agora. Ele define uma realidade falsa. Ele cria uma ilusão. E muitos de nós estamos acostumados a viver de ilusão. Quando a gente trata as coisas de Deus como o sobrenatural, isso é ilusão. Porque qual que é a realidade? Você vive pela realidade ou você vive pela ilusão? Se você vive pela ilusão, quando você vê uma pessoa sendo curada de câncer, e você orou por essa pessoa, você não vai acreditar, você vai chorar, você não vai acreditar que você fez aquilo ali. Você não vai acreditar que você foi um canal de Deus para aquele milagre. Agora, quando você vive pela realidade do céu, a cura acontece, né? A pessoa, meu Deus, eu fui curado de câncer. Essa vai ser a sua reação? Ah, tá, é. Você é a 37ª pessoa que eu oro e é curada. O hospital não pode nem me ver, já até me proibiram de entrar lá. Os médicos estão até perdendo cliente. Gente, já pensou quando a profissão da medicina ficar banal no Brasil? Já pensou quando mudar o vestibular? Que o curso de medicina já não vai mais ser o mais concorrido? Por quê? Porque não vai mais ter doença. A igreja vai começar a curar todo mundo. Você vai sair andando pela rua, você viu ali uma pessoa curada. Tá, mas eu nem queria ser curado, você me orou aqui. O cara lá pedindo esmola, você, seja curado. O cara é curado, eu nem queria ser curado. Eu quero meus direitos. Esse era o meu ganha-pão. Gente, a gente ri, mas foi isso que aconteceu com a mulher que trazia interpretações, né? A mulher que via o futuro. Ela fez isso na cidade de Filipe. Paulo estava indo na casa de Lídia para orar todos os dias, e vem a mulher, adivinha, né, com o espírito de adivinhação, e Paulo vai lá e repreende o espírito de adivinhação. E os caras, na verdade, eles levam Paulo para a prisão e batem Paulo. Não, bate? Não lembro se bate. Bate. Bate em Paulo, por quê? Porque ele expulsou o espírito maligno. E a galera falou, você tirou nossa lucratividade. Gente, quando isso começar a acontecer, deixa eu te falar, se a gente se posicionar, vai mexer. Mas, acabou toda a corrupção. Polícia Federal, você não tem mais trabalho, desculpa. Agora você pode só ficar sentado no escritório ali, porque não vai mais ter o que você fazer. Porque o Brasil ficou tão honesto, tão íntegro, as pessoas são tão íntegras, que não existe nem mais boleto de cobrança, as pessoas vão para o banco e elas mesmas levam os seus impostos. E sabe o que a galera está fazendo? Está dando até mais do que o imposto que tem que pagar. Está sendo generoso com o governo. O que é isso? Viver uma realidade celestial. É viver uma realidade que eu e você hoje achamos como um absurdo. Você ouve essas coisas e fala, meu, que absurdo esse cara, que triunfalista esse cara, que utópico. A mensagem dele, meu Deus, o cara está achando que isso vai acontecer, nunca vai acontecer. Para você nunca mais vai acontecer mesmo. Se você pensa na ilusão, você cria a ilusão, né? E muitos cristãos vivem na ilusão. Ai, pastor, eu ainda estou em dívida, sabe o que é? Eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então estou esperando minha bênção. Quando que vai ter a campanha? Quando que vai ter isso? Quando que vai ter aquilo que eu preciso daquilo. Sabe, querido, nós precisamos entender que ao passo que nós começamos a viver essa realidade, a realidade começa a se tornar realidade. Quando você começa a viver como filho, você começa a viver sua filiação. Quando você começa a viver como santo, naturalmente você vai parando de pecar. Quando você começa a viver como, rico, você começa a ficar rico.
E a gente sabe que riqueza não tem a ver com valor monetário. Riqueza tem a ver com mentalidade. Muitas pessoas dizem assim: ah não, pastor, desculpa, eu não posso dar oferta para outros, eu não posso ser generoso, eu gostaria tanto de ofertar na vida das pessoas, mas eu não faço isso porque eu não tenho para mim. A viúva de Sarepta também não tinha, só que ela preferiu ficar com a palavra que Deus deu para ela. E a palavra que Deus deu para a viúva de Sarepta foi: me entrega esse punhado de azeite. Por que palavra que Deus deu? Porque Elias disse para ela assim: ó, não sou eu que estou te dizendo isso, a palavra de Deus diz: se você me entregar esse pouquinho de azeite, esse pouquinho de farinha, nunca faltará azeite e farinha na tua casa. Nunca. E a viúva, ela creu no quê? No profeta? Não, que profeta? Eu quero crer em homem? Eu quero crer em homem coisa nenhuma, eu quero crer na palavra de Deus. Mas ela ouviu a palavra de Deus e creu na semente. Querido, você precisa entender que o valor que a semente tem. Creia na semente. Se tudo que você tem é uma palavra, fique com a palavra. Se aqui você tem uma palavra, mas aqui você tem propostas de emprego, você tem mudança de cidade, você tem um namorado novo, você tem isso, você tem aquilo, fique com a palavra. Porque isso daqui é apenas uma ilusão. Escute o que eu estou falando, ilusão. Você entra nisso daqui, tá bombando, né? Bombando. Só que de repente, o bagulho cai. E daí você fala, tá. Na verdade, nem era isso que eu queria viver para minha vida. Na verdade, nem era esse o meu sonho. Mas eu acabei escolhendo essa opção porque eu não tinha outra opção. Deixa eu te falar uma coisa. A única forma que o justo pode viver pela fé é se ele não estiver enxergando nada, vendo nada, ouvindo nada, naturalmente falando. Ele tem o quê? Uma palavra. O justo tem a palavra. O justo tem a Cristo. O justo tem o Evangelho. Sabe, queridos, existem muitas vezes que você vai estar na sua vida, no momento, hoje, por exemplo, hoje, nós estamos aqui, olha que legal esse culto, olha que bênção. É uma bênção. Só que, eu não estou vendo só isso aqui não. Eu estou com a minha palavra. Eu estou vendo esse lugar aqui com milhares de jovens, com milhares de pessoas. Eu estou vendo esse lugar aqui com arquibancadas. Eu estou vendo esse lugar do lado de fora. Ó, sabe quando um lugar é bom? Quando tem telão de LED fora. Não é dentro, fora. Entendeu? Porque isso sim é ostentação. Não é? Não é telão de LED. Você tem telão de LED, você vai colocar dentro, né? Não, ostentação é quando você coloca o telão de LED fora. Sabe qual que é meu sonho? Eu quero falar para vocês. Uma coisa que é uma coisa muito boba. Eu quero abrir meu coração aqui para vocês. É só uma coisa. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, que a igreja vai ser assim. Ai, pastor, por que você vai fazer isso e não dá dinheiro para os pobres? Beleza, vai lá, Judas, porque foi isso que Judas disse, né? Pro vidro de perfume, né? O vidro de perfume da mulher que quebrou o vidro de perfume. Judas virou e falou assim: ô Jesus, por que a gente não pega o vidro de perfume e vende e dá dinheiro pros pobres? Aí depois foi ele que traiu Jesus lá e se enforcou e morreu, cara. Não é verdade? Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer, olha aqui, ó, presta atenção. Eu só queria dizer esse meu sonho. Eu quero compartilhar um sonho que eu tenho, que pode parecer muito banal, mas que ele é muito mais profundo. Já faz alguns meses que eu tenho ouvido isso, e na verdade eu sempre ouvi isso, eu sempre sonhei com isso. Isso vai parecer bem contraditório, talvez você não entenda agora, não tem problema. Mas eu sempre ouvi isso, igreja na balada, sempre ouvi essa frase, igreja na balada. E um dos meus sonhos é ter uma igreja na balada. Mas como? Não estando literalmente na balada, mas ter um ambiente onde a cidade vai enxergar aquilo ali não como uma igreja, mas como um lugar de festa, um lugar para se divertir, porque as pessoas elas têm uma ideia que igreja é chato, que igreja não é fun, né, que não é divertido. Então, um sonho que eu tenho, algo no meu coração, é de um dia ter um lugar, um espaço, onde fora desse espaço, eu vejo, é uma visão que eu tive uma vez, né? Várias telas de LED, isso vem muito na cabeça Times Square, né, em Nova York, não sei se vocês conhecem. E o meu sonho é transformar a igreja num ponto turístico para Floripa, onde as pessoas elas virão para cá para tirar foto nesse lugar. Elas vão falar: eu quero sair lá, tem um monte de restaurante, mas na verdade é uma igreja aquele lugar, entendeu? E as pessoas elas vão para lá para se divertir e na verdade vai ter Jesus naquele lugar. Então por que eu só estou compartilhando esse sonho com vocês? Porque é uma coisa que eu tenho no meu coração. Vai acontecer? Amém? Amém. Eu tenho fé muito para acontecer. Quando vai acontecer? Não sei.
Da forma que vai acontecer, eu não sei. Com que dinheiro vai acontecer, eu não sei. Mas é um sonho que eu tenho. Agora, com o que eu fico? Eu fico com a palavra. Eu não estou dizendo que isso é a palavra, porque é isso que muitas pessoas fazem. Um dia eu casaria num castelo. E o meu marido seria um loiro, de olho azul, 2 metros de altura, Elias, né? A descrição do Elias. E esse sonho. E daí, pastor, eu estou apegado na minha palavra. Vamos lá, olha aqui, ó. Pessoal, vamos lá, comigo aqui, ó. A palavra que você se apega não é a profetada que alguém te deu. A palavra que você se apega não é algo natural, corruptível que a vida pode te oferecer. A palavra é Cristo, já deixei isso bem claro. A palavra é o verbo. Tá entendendo? Então, no que você se apega? Você se apega na palavra. Você se apega em Cristo. Só que o nosso Deus, Ele quer conceder os desejos do coração do homem. Ele tem prazer em fazer isso. Então você precisa entender uma coisa. Com a autoridade que Deus te deu, os teus sonhos, eles não são para o teu benefício. Os teus sonhos, eles são para o reino de Deus. Então quando você sonha com um casamento, você sonha com o reino de Deus. Quando você sonha com uma igreja, você sonha com o reino de Deus. Quando você sonha com uma profissão, você sonha com o reino de Deus. É muito maior do que você. Não tem a ver com você, não tem a ver com satisfazer tua carne, tem a ver com algo maior. Tem a ver com um plano maior. Olha esse versículo que interessante. Marcos 4, 30 a 32. Jesus pergunta para a galera: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. É isso que Deus faz com a palavra que Ele libera sobre a sua vida. Deus, Ele libera essa semente, Deus, Ele planta essa semente. Quando nós somos terra fértil, quando o nosso coração é fértil, o que é ser terra fértil? O que é ter um coração fértil? É você ser quebrantado o suficiente para reconhecer que você não sabe nada. É você ser humilde o suficiente para aprender de uma criança de 4 anos e aprender de um senhor de 86 anos de idade e de um jovem de 30 anos que está aqui nessa noite falando para você. É você ser humilde a aprender com pessoas que estão abaixo da sua posição. Quando você aprende com pessoas abaixo da sua posição, essa pessoa vai longe. Agora, quando você só aprende com quem é maior do que você, isso revela algo sobre você. Isso revela algo sobre o seu coração. Agora, Jesus, o maior de todos, Ele era Deus. Ele vem e Ele se humilha. Ele vem como servo, Ele lava os pés dos seus discípulos, Ele se agacha na poeira, Ele faz o que só um escravo faria. Por quê? Porque Jesus, Ele não está interessado na aparência, mas Ele está interessado no coração. Jesus não está interessado naquilo, no telão de LED. Está entendendo? Jesus está interessado no que tem dentro das pessoas, no interior, naquilo que está sendo gerado. Então Cristo, Ele se importa com a semente. Querido, entenda uma coisa. Quando você se enxergar como terra fértil, você vai entender que tudo que regar a tua semente é válido para que ela cresça. Tudo, todas as experiências. Então hoje eu tenho que servir limpando privada. Meu Deus, essa experiência vai regar a minha semente, né? Não, mas eu fui chamado para ser profeta. Pastor, eu fui chamado para pegar no microfone, sabe? E declarar as coisas para as pessoas. Tudo bem, querido? Então começa declarando para a privada. Aquela pessoa que não consegue se submeter à servidão, presta atenção nisso que eu estou falando. A pessoa que não consegue se submeter a servir outros no privado, não será capaz de servir multidões no público. Jesus só podia servir a multidão no público porque Ele servia poucos no privado. E poucos que eram rejeitados pela sociedade. Não era poucos os sacerdotes, o fariseu, porque Jesus, Ele não queria provar ponto. Se Ele quisesse provar ponto, Ele teria lavado os pés dos fariseus, mas não foi dos fariseus, foi do pescador,
Foi dos caras mais novos do que ele. Está entendendo? Então você percebe que a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica das coisas de Deus, ela tem mais a ver com algo interior do que com algo exterior. E quando você se preocupa com a palavra que Deus colocou sobre a sua vida, a semente que Deus colocou sobre a sua vida, você vai procurar regar essa semente, você vai procurar frutificar essa semente. Pensa comigo, querido, o fruto é a última coisa que vem, a primeira coisa é a semente. Muitas pessoas estão querendo dizer, não, eu preciso produzir fruto. Querido, sabe por que muitas pessoas se desviam da igreja? Você quer saber por que muitos jovens vêm para a igreja, queimam por Deus, né? Fazem milhões de coisas e você fala, meu Deus, que referência! Meu Deus, quero seguir. Hashtag modelo. Hashtag referência. Hashtag exemplo. Sabe por que muitas pessoas, depois de um tempo, elas começam a apresentar comportamentos pecaminosos e de repente você olha o Instagram e fala, nossa, hashtag ex-modelo. Né? Você começa a pensar assim, mas nossa, né? Que interessante, né? Porque era tão diferente agora. E o que acontece com isso? São pessoas que decidiram começar do fruto para a semente e não da semente para o fruto. Quando você começa do fruto para a semente, o que acontece? O fruto, ele não consiste com a semente. Ele não consegue, tipo assim, você fabrica um fruto, você não vai conseguir ficar fabricando aquele fruto, porque quando você estiver com raiva, quando você estiver com ódio, quando teu pai morrer, quando você perder o emprego, quando uma pessoa te trair, quando alguém pisar no teu pé aqui na igreja, quando o pastor não olhar na tua cara, você vai usar isso, e o fruto que parece ser tão bonito, vai cair do pé, e todo mundo vai perceber que na verdade aquele fruto não é real. E é por isso que esse versículo, conhecereis pelos frutos, tá, beleza, legal, só que Jesus, ele via a aparência, não, ele viu o coração. Samuel tentou escolher Davi pela aparência, pelo fruto, só que daí ele percebeu que não era pelo fruto, era pelo coração. Então, eu não estou dizendo que os frutos não são importantes. Gente, não entenda isso errado, né? Não entenda que não é importante o fruto do Espírito na nossa vida, as obras sendo mostradas, né? As obras de ações de graça, as boas obras, queridos, isso faz parte de uma vida de um cristão. As boas obras, elas são uma consequência. As boas obras, elas são frutos. Agora, entenda uma coisa. Se você ainda não tem uma semente bem estabelecida na tua terra, se você não tem uma raiz muito bem fundamentada, não tente produzir um fruto, porque ainda não chegou no tempo. A árvore vai crescendo e por último vem o fruto. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, gente, vamos estar bem com os processos das pessoas. A gente precisa estar em paz com o processo das pessoas. Entendeu? Isso é igreja. Igreja, você está bem com o processo. É você olhar para a pessoa do teu lado e você falar, não, amém, eu creio que você tem Cristo. Entendeu? Uma coisa que eu tenho aprendido, sabe o que é? Dar o benefício da dúvida. Eu estou dando o benefício da dúvida para todo mundo. Todo mundo. E quando eu não dou, logo depois, algo queima no meu coração, eu me quebranto e volto atrás. O que é dar o benefício da dúvida? É você sempre pensar o melhor das pessoas. O Tiago veio aqui e me deu um chute na bunda. Eu olho para trás, doeu. Mas eu olho para trás e falo, não, ele deve ter, sei lá, escorregado, alguém deve ter jogado uma latinha, ele tentou chutar a latinha e foi minha bunda, sem querer. Eu estava entrando pela igreja, nossa, a pastora não me cumprimentou. Não é que ela não quis me cumprimentar, é que provavelmente ela estava com dor de cabeça, estava com várias coisas que ela tinha que pensar, né? Não tem problema. Quando você dá o benefício da dúvida para as pessoas, tudo fica mais leve. Quando você dá o benefício, você sempre pensa o melhor das pessoas, você começa a respeitar a semente que está dentro do coração delas, as pessoas frutificam mais rápido. Agora, quando tudo é nhenhenhenhenhenhu, você olha, você fala assim, não, tá errado, não aceito, não é crente, não é cristão, não está bem. Não, olha aquele lá, diz que é crente, mas isso não é crente. Não. Quando você não tem a visão de Cristo sobre as pessoas, tudo que você enxerga é o fruto podre, é a aparência. Mas quando você tem a visão de Cristo, você consegue enxergar a semente. Você está entendendo?
E isso é muito difícil, queridos, quando vem pessoas para você e elas escrachadamente falam coisas horríveis. Mesmo assim você precisa dar o benefício da dúvida. Deixa eu te falar uma coisa, Cristo fez isso. A galera estava lá chicoteando ele, jogando vinagre. A galera estava lá chamando Jesus de todos os nomes. Jesus vira assim, né? Ô Pai, perdoa eles, porque eles, na verdade, eles não sabem o que eles estão fazendo. Entendeu? Então assim, ó, eles estão bem, eles estão bem. Sabe o que eu penso? Quando essa mentalidade começar a ser incutida na igreja, parou discussão sobre divórcio. Parou. Para que eu vou querer divorciar se eu tenho essa visão sobre o meu cônjuge? Eu não vou querer divorciar. Eu tenho o direito de divorciar. Ela me traiu várias vezes. Eu perdoei várias vezes, ela me traiu ainda mais. Mas eu vou dar o benefício da dúvida. Porque não é sobre mim. Gente, quando a gente começa a entender isso, eu fico imaginando assim que a vida seria muito mais bela. Muito mais bela. Tudo seria muito melhor. Porque o foco é o foco de Cristo. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Essa semente que está dentro de você, ela vai frutificar. Não é uma dúvida, vai frutificar. A mentira é tudo aquilo que não está em concordância com a verdade. Então todas as vezes que você estiver acreditando numa coisa que não é o que a Bíblia diz sobre você, é mentira. É fácil assim, pastor, mas o que é verdade, o que é mentira? O que é plano de Deus, o que não é? O que está em concordância com a palavra de Deus sobre você? Isso é a verdade de Deus sobre você. Olha o que Provérbios capítulo 21, 6 diz. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão passageira e armadilha mortal. O que isso está dizendo? Que quando você tem a fortuna feita com mentira, que mentira? Não que você... Claro que a gente pode interpretar esse texto da maneira literal, né? Com a desonestidade você ganha a sua fortuna falando mentira para as pessoas, mas isso daí é simples. Vamos um pouco mais profundo. O que esse versículo está dizendo? Que você pode ganhar a vida declarando coisas sobre a sua vida que não são as declarações de Deus. Você pode ser um sucesso no seu profissional? Pode. Sem estar declarando a palavra de Deus? Pode. Você pode ter sucesso num namoro? Pode. Você pode ter um casamento com sucesso? Pode. Você pode ter filhos? Pode. Você pode ter dinheiro? Pode. Tudo isso você pode ter sem a semente de Cristo. Mas isso é passageiro e é mortal. É uma ilusão. Então muitos cristãos estão construindo a sua vida numa ilusão. Muitos de nós, a gente está construindo, não, meu chamado, pastor. Não, meu ministério. E você está construindo. Só que você está construindo uma ilusão, uma fantasia, que não é a realidade de Cristo sobre você. O que é a realidade de Cristo sobre você? É o que Deus diz a teu respeito. É a semente de Cristo em você. Sabe por que eu quis pregar essa mensagem nessa noite? Porque nós vamos começar essa série, é o início dessa série, trazendo o sobrenatural. E eu creio que ao final dessa série, a gente vai começar a ter algumas coisas sendo mais normais, tá entendendo? Algumas coisas vão se tornar mais normais. De repente a gente vai chegar aqui, a galera vai estar gente sentada no chão, gente entupido. Tem que até usar sorine de tão entupido que vai estar o salão. E vai ser normal. Vai ser normal. Vai ser normal o momento que a gente chegar aqui e falar, gente, vamos levantar uma oferta para construir uma casa para fulana de tal que perdeu tudo, a enchente X ou Y. Mas nós somos jovens, nós somos universitários. E daí? Aquilo que é anormal acontecer, a gente vai fazer ser normal. E o resultado disso, querido, vai ser a realidade do céu aqui. Queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você nessa noite.
motivo a qual eu preguei essa mensagem é porque eu creio que Deus ele está nos empurrando para uma nova estação como GV. Deus está nos empurrando para uma nova estação de conquista. Deus está nos empurrando para uma nova estação de multiplicação. Deus está nos empurrando para uma nova estação, onde nós vamos ver famílias chegando nesse lugar, onde nós vamos ver casamentos serem restaurados, onde nós vamos ver pessoas que estão doentes sendo curadas, onde nós vamos ver pessoas que eram totalmente ateus, pessoas que eram declaradas satanistas, bruxos, vão vir aqui entregando seus livros de magia, entregando seus livros de rituais. Nós vamos entrar numa realidade onde as pessoas elas vão começar a chegar nessa igreja sem mesmo saber que ela existe. Pessoas que serão atraídas por um barulho profético. Esse é o começo. E deixa eu te falar uma coisa, já começou. Isso não vai começar daqui a um tempo, já começou. Mas sabe, querido, quando essa realidade vai começar a fazer parte daqui? Quando, em primeiro lugar, isso acontecer na nossa vida pessoal. Isso começa, sabe aonde? Nas tuas finanças. Isso começa no teu emprego. Isso começa na tua família. Isso começa na realidade sendo mudada nos teus estudos. Isso começa na realidade da tua identidade, da forma como você se enxerga. Querido, entenda uma coisa, o ID, a transformação do Brasil, o avivamento, a reforma do nosso país, não começa lá fora, começa aqui dentro. Começa na semente que Deus depositou dentro de nós. E essa semente ela vai frutificar tanto, que a Bíblia nos diz ali em Marcos, que as aves elas vão se abrigar nos ramos da nossa árvore. O que isso quer dizer? Que as pessoas elas vão procurar sombra na tua vida. As pessoas elas vão procurar aconchego em você. De repente você vai chegar na tua universidade ali andando, e de repente vai começar 100 pessoas te seguirem atrás. Você vai olhar, meu Deus, o que é essa galera? E as pessoas vão falar, nossa, alguma coisa em você, parecia que tinha uma placa dizendo vem, vem, vem. E quando elas se derem conta não vai ter placa nenhuma. E delas vão falar assim, tá, o que está acontecendo? Que eu vi essa placa dizendo vem. E você vai entender ali no momento, Jesus, Cristo, a semente que está em mim agora precisa sair. Sabe, queridos, quando a gente começar a ser mais preocupado em fazer com que essa semente interna seja externa, quando isso acontecer de forma natural e não de forma forçada, entenda uma coisa, quando produzir o fruto for algo natural e não forçado, por menor que seja o fruto, eu não sei quantos de vocês já plantaram alguma árvore na sua casa, mas a minha mãe ela planta várias coisas, e a primeira vez que deu os frutos ali, né, a carambola, a laranja, meu Deus, era um fruto minúsculo, feio, horrível. Só que ela olhava para aquele, meu Deus, a minha fruta, a primeira fruta da minha árvore. A primeira fruta da minha árvore. Sabe, querido, o que eu quero te dizer? Você vai começar a experimentar milagres. Se prepare, eu estou profetizando, estou declarando sobre a sua vida. Receba isso nessa hora, se você quiser abrir as suas mãos onde você está no seu lugar. As primeiras coisas que vão começar a acontecer nos próximos dias vão ser coisas pequenas. Deixa eu te falar uma coisa, não desvalorize os pequenos começos. Valorize os pequenos frutos. Não compare os pequenos frutos com os frutos grandes de outras pessoas. Se você começar a ter vitória na masturbação, você enxergue isso como a maior vitória da sua vida. Se você começar a ter vitória sobre pecados que antes te dominavam, não enxergue isso como algo normal. Não! Saia contando para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, uma cidade inteira foi transformada pelo testemunho de uma mulher pecaminosa, mulher samaritana. Não foi por causa de uma pregação igual de Pedro, não foi por causa de uma coisa muito mirabolante, mas foi por causa do testemunho dela, foi por causa de uma vitória que ela teve numa área muito pequena na vida dela. Querido, não menospreze os pequenos frutos, não menospreze os testemunhos, não menospreze o que Deus está fazendo agora. Se é uma pequena maçã, colha essa maçã. É um testemunho de finanças, se é um testemunho de provisão, se é um testemunho de um estudo, uma prova que é impossível de você passar. Mas é algo tão pequeno, você fala, não, mas isso daqui não foi Deus. Foi Deus que fez. Você precisa entender que tudo que acontece na sua vida vem dEle, tudo vem dEle. Tudo parte dEle, tudo inicia nele. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para nós. Sabe, queridos, como eu vejo que nós vamos mudar essa cidade? Quando a gente começar
a ser muito mais apaixonado por Jesus do que nós já somos. Quando a gente começar a ter sede, sabe, sede de Deus, sede de Deus. Hoje eu estava nesse louvor aqui, eu estava com sede, tinha uma fome. Sabe, quando você está com fome, às vezes você come mais do que você deveria. Eu creio que vão ter cultos aqui que às vezes a gente vai comer mais do que a gente deve. A gente vai chegar aqui, e daí, eu tenho um aniversário para ir depois. Você vai chegar tudo maquiado, tudo bonitinho. Daí no final do culto você vai falar, comi mais do que devia, porque a sua cara vai estar toda borrada, seu cabelo vai estar tudo descabelado, você vai estar sem um tênis. Você vai pegar sua carteira, você vai dar dinheiro para um, para outro, você vai falar, olha, eu tô te dando essa oferta, não tenho nem como eu ir na festa agora que eu tinha que ir. Quanto você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe, queridos, existe algo, eu ouço uma palavra, insaciável. Eu acho que existe um lugar para nós como GV, de sermos insaciáveis pela presença de Deus. Sabe, de você sempre querer mais? Quando você pede aquela pizza da 4 queijos, e você come, sabe, um pedaço, você fala, mas não só mais um pedaço. Daí você vai lá e você corta uma fatiazinha bem pequenininha. Quando você vê, você cortou 5 vezes uma fatia, né? Ou seja, comeu o pedaço inteiro. Daí você fala, não, só essa borda aqui de chocolate, deixa eu só comer essa bordinha. De repente a Paula acorda de manhã, cadê a pizza? Na madrugada sumiu. Isso é você ser insaciável. Sabe, é você querer beber dessa fonte de Deus que não seca, Amém, querido? Ô Lucas, vamos cantar aqui aquele cântico. E eu queria fazer algo, porque a gente não fez, eu acabei de lembrar que eu esqueci. Mas nós vamos fazer oferta nessa noite, né? Não fiz propositalmente, eu realmente esqueci de fazer oferta hoje. Mas a gente vai ofertar a Deus e a gente vai acabar o culto com esse cântico. Querido, creia na semente que Deus colocou no seu coração. Creia na palavra que está no seu interior. Fica de pé no seu lugar comigo.